Dia de primeiro encontro. Aquela ansiedade bate e você pensa, meu Deus, o que eu faço? O que eu falo? Como eu me visto? E sabe uma coisa? Eu te entendo. Porque primeiros encontros muitas vezes são momentos especiais. Talvez seja, inclusive, o seu último primeiro encontro próximo. Porque se der tudo certo, por que você vai ficar procurando outras pessoas? Concorda comigo? Então, de fato, eu entendo, às vezes, a ansiedade que bate, a sensação de o que eu devo falar, como que eu devo me portar e etc. Eu queria te dar algumas dicas que vão ser muito importantes e muito valorosas para você enquanto você estiver na presença de uma pessoa pela primeira vez. A primeira delas é: ninguém quer saber de compromisso sério nas primeiras horas de um encontro. Não tem nada mais chato do que alguém que já chegue falando que quer uma família, que quer filhos, que quer isso, que quer aquilo. Cara, as pessoas querem conhecer você. Então, eu não tô dizendo que você não pode desejar isso no seu íntimo, mas você não precisa ir pro encontro para falar isso. Lá no seu íntimo você sabe, eu quero uma família, eu quero uma pessoa de valor do meu lado, eu quero filhos, etc. Mas é o seu primeiro encontro. Então esse é um tópico que você pode deixar de lado. Segundo, fuja de assuntos polêmicos. Primeiros encontros não são para você falar sobre as suas crenças religiosas e nem sobre política e nem sobre essas coisas todas. Muitas vezes as pessoas são diferentes. Eu tô dizendo que você não pode acreditar em algumas coisas? Claro que não. Eu tenho a minha fé, você tem a sua fé, você tem o seu posicionamento político, talvez, mas são temas espinhosos. O que acontece? Algumas pessoas muito bacanas podem simplesmente não ter as mesmas crenças que você. E se você já vomita essas crenças no primeiro encontro, você afasta essas pessoas. Veja, eu me tornei cristão mesmo, depois que eu comecei a me relacionar com minha esposa. Antes, eu vivia um processo de, será que é isso? Por mais que eu tivesse sido batizado, feito primeira Eucaristia, Crisma, etc., eu nunca me senti cristão. Eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava que Cristo era a personificação desse Deus, que era o Deus encarnado. Imagina que minha esposa católica chega no nosso primeiro encontro e começa a falar essas coisas. Aquilo não cabia no meu mapa de mundo, na minha realidade. Então veja, se eu recebo uma informação que não cabe na minha realidade, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar ela? Em alguns casos, porque a pessoa pode até aceitar, mas na maior parte das vezes a pessoa vai repelir. Porque é uma informação muito diferente chegando. Política é a mesma coisa. Pô, a pessoa vota no Lula, vota no Bolsonaro, vota não sei... Cara, existem pessoas boas e pessoas ruins que votam no Lula. Existem pessoas boas e pessoas ruins que votam no Bolsonaro. Criar um nós contra eles não faz o menor sentido. Porque muitas vezes um relacionamento molda, inclusive, as suas crenças. Nessas coisas, fuja desses temas. O primeiro encontro serve para você falar das suas rotinas, para você falar dos seus hábitos, para você falar de como você vive, para você interagir com a pessoa em temas mais superficiais, para você ir sentindo como que a presença dela faz você se sentir. É natural que algumas pessoas elas se conectem mais com você do que outras. Então, quando você tá lá no seu primeiro encontro, o que é que você tá buscando? Uma conexão. Aquela sensação de que o tempo tá passando rápido. E não aquela sensação de, meu Deus do céu, cara, não flui esse negócio, né? Quero ir embora, será que vai demorar a janta? A gente quer a sensação oposta. Então, você precisa estar leve, você precisa ser leve. E essa é a minha terceira dica pra você. Seja leve. Se você vê que vocês vão entrar num tema espinhoso, vai falar de outra coisa. Não responde, concorda. Sabe? Por quê? Porque aquilo ali não é uma promessa de namoro e muito menos de casamento. Então, se a pessoa entra num tema espinhoso que meio que já te dá não é isso que eu quero, você concorda com ela, você fala a verdade. Se você só não vai pro segundo encontro, não dificulta o processo, mas você não precisa fugir dele. Ah, quer saber? Isso é verdade mesmo. Você só não volta pro segundo encontro. Não tem segredo. Seja leve. E o que é ser leve? É sorrir, é fazer umas piadinhas às vezes, se você gosta de fazer piada. Não piada pesada, é umas brincadeirinhas assim, de boa. É, de certa forma, buscar um pouquinho mais de profundidade com o outro que você tinha antes do primeiro encontro. Fala sobre as suas preferências de comida, fala sobre as suas preferências de bebida, se você bebe. Ah, eu gosto de vinho, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Se você é mulher, fala mais sobre você. Você não precisa falar tudo sobre você, sobre você, sobre você. Não. É aquela, eu falo um pouquinho de mim, daí a pessoa fala um pouquinho dela e tal. Mas a mulher sempre tende a falar um pouquinho mais. Então, fala.
Se você ficar esperando o homem falar dele, vai ser meio estranho. E também, se o cara fala muito dele, isso é pra você também. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já isso. Eu não sei. Cara, é idiota. Porque é muita alta referência para um homem. O homem não precisa ficar se autorreferenciando, entende? Porque é uma dinâmica de querer mostrar que eu sou foda. Às vezes, pra mulher é diferente. Não que a mulher não tenha mulheres autorreferentes, tudo é sobre ela, sobre as coisas que ela fez, sobre isso, sobre aquilo. Não, mas às vezes a mulher quer compartilhar um pouquinho mais. Então ela usa o próprio exemplo. E não é porque ela é autorreferente, é porque ela tá compartilhando a vida. Então ela tende a falar um pouquinho mais dela. Isso tá tudo bem. Ela também abre espaço pro cara falar. O problema é quando ela fala só dela. E o homem já, cara, dá tempo pra mulher falar. Estimula a fala dela. Seja interessado e não interesseiro. O interesseiro vai querer transar no final do encontro. O interessado vai querer conhecer a pessoa. E se você é homem, irmão, me escuta. Mulher gosta de ser ouvida, cara. Entendeu? Você tá indo pro encontro. Não tô dizendo que você tem que voltar pro segundo encontro, mas se você tá lá e é a primeira vez, ouça, conversa, puxa assunto. Se a moça tá um pouquinho tímida, puxa um assunto aqui, outro ali. Né? Faz ela se soltar. Faz umas piadinhas. Né? Fala sobre algumas coisas. Puxa a conversa. Porque também tem outro ponto, né? Tem muita moça que vai pro encontro insegura. Então, pô, já sofreu tanto, já se ferrou tanto na vida amorosa, né? Já vai pro 31º encontro em, sei lá, um ano e nenhum engata. Pensa nisso. Seja leve. E o quarto ponto, esse aqui, claro, vão ter pessoas que vão concordar comigo, vão ter pessoas que vão discordar de mim, mas, se possível, não transe. Isso aqui é um relacionamento sério. Eu não tô dizendo que, pô, se você transar no primeiro encontro, você não terá um relacionamento sério com aquela pessoa, mas as probabilidades diminuem. Por quê? Porque você já ficou profundo demais no corpo, sem buscar essa profundidade na essência, sem conhecer a pessoa de verdade. Então ela acaba se conectando não a você, mas ao que você oferece a nível de prazer para ela, físico. E o prazer, ele é instável. Uma hora você vai sentir prazer, outra hora você vai sentir dor. É só uma emoção, é só um sentimento. Consegue pegar a referência? Então, o sexo, ele tende a acontecer em algum momento, porque ele é uma expressão de intimidade. Mas quando você entrega tanta intimidade assim no primeiro encontro, você está desconectando a pessoa de te conhecer melhor. Ela já conseguiu o máximo de prazer que ela poderia ter fisicamente sem te conhecer de outras maneiras. Então você conecta muito mais as sensações físicas, o prazer e tal, do que de fato a essência, a identidade da pessoa. Então funciona mais ou menos assim, putz, já comi, já sei como é, não dá pra ficar melhor. Então é um instinto. De novo, vou repetir, toda pessoa é assim? Não. Tem pessoas que transarão no primeiro encontro e mandarão mensagem no segundo, a relação vai acontecer. Mas em grande parte das vezes você perde valor quando você transa no primeiro encontro. Ok? E por fim, com relação às roupas, a forma como você se veste comunica. Então você gera um pensamento no outro, uma espécie de julgamento, sem você falar uma palavra, sem você abrir a boca. Esse é o processo de comunicação visual. Quando a gente fala de grandes marcas, Chanel, Gucci, Prada, o processo de conquista do cliente delas é pelo inconsciente. Isso vem pela utilização dos arquétipos. O herói, o mago, enfim, cada empresa vai ter um. A Nike também usa isso. Enfim, várias empresas usam isso. Então o processo de conquista é pelo inconsciente. E a identidade visual faz uma total diferença nessa conquista. Então você olha para uma marca, você tem uma sensação, você faz um julgamento. E mesma coisa pessoas, você olha para alguém, você vai julgar essa pessoa pela forma como ela se veste. E cada tipo de roupa gera uma espécie de pensamento. Está fixado no nosso inconsciente. Se você for por um encontro com um cara, uma janta, e ele estiver de regata, chinelo e calção, num restaurante top, de uma cidade que não é litorânea, você vai ter uma sensação de, moleque, é a roupa comunicando. Se você for para esse mesmo restaurante e o cara estiver com uma camisa, às vezes com um blazer, com uma calça de sarja, você já vai ter outra impressão dele. Se ele tiver com uma camiseta e uma calça jeans, você vai ter outra impressão dele. E cada uma dessas impressões gera uma espécie de reação, um tipo de comportamento que você vai ter na presença daquela pessoa. É a mesma coisa o cara perante a mulher. Se a mulher se veste com um shortinho micro e um top para ir para um restaurante, ele vai ter uma percepção. Se ela coloca um vestido com um decote muito grande, ele vai ter outra percepção. Se ela coloca uma roupa mais fechada, mais discreta, ele vai ter outra percepção. Se ela coloca um decote ok, sem ser um decote gigante, ele vai ter outra percepção.
E aí vai muito do tipo de percepção que você quer gerar para aquele cara. Como você quer que ele te veja? Se você se veste com uma calça jeans e uma camisetinha, ele vai ter outra percepção. Como é que você quer que esse cara te veja? Como uma mulher? Como uma menina? Como alguém vulgar? Como alguém sexy sem ser vulgar? Como alguém mais séria? Qual é a percepção que você quer gerar nele? E entendo que a gente tá falando no primeiro encontro, mas aonde que essa percepção começa a ser gerada? Pelas fotos que você posta no Instagram, pelos stories que você faz no Instagram. Porque as pessoas não são bestas. É a mesma coisa o Tinder. O Tinder ele tem uma péssima reputação no Brasil, como a OnlyFans também tem. Os caras da OnlyFans eles estão desesperados para realmente fazer a audiência perceber que aquilo ali não é uma plataforma de conteúdo erótico. Mas qual é a associação que a gente faz? Então, pensa que a sua roupa ela vai comunicar. Talvez você precise de ajuda de uma personal stylist, enfim, sei lá, você segue alguém no Instagram, segue as dicas lá, aí é com você. Mas pensa nisso, porque vai fazer muita diferença. Fica com Deus e eu te vejo no nosso próximo vídeo.